Neste vídeo foram reunidos relatos de vários atores sociais que apresentam suas ideias sobre as relações entre gênero e ciência, a partir de suas formações, histórias de vida, profissões e experiências individuais e coletivas. As opiniões se complementam e se articulam, mas também se contrapõem e geram tensões e conflitos. A intenção é provocar novos debates e posicionamentos sobre o tema. A escola e os meios de divulgação da ciência têm um papel fundamental no combate às desigualdades de gênero. Para isso, crianças, jovens e adultos de grupos diversos devem ter espaço para expressar o que pensam, contrapor ideias e opiniões diferentes, participar e se posicionar sobre temas que envolvem a relação entre ciência e sociedade. Prestadora de social. O tema da equidade de gênero é central nos dias de hoje e é fruto das lutas e do esforço histórico e global para que mulheres e homens tenham direitos, responsabilidades e oportunidades iguais. É possível identificar um grande avanço no discurso sobre esse tema, mas ainda há muito que se caminhar para que esses direitos sejam garantidos. O campo de estudos de gênero e ciência vem sendo sistematizado desde a década de 70, em que as teóricas feministas vão fazer uma crítica à própria construção do conhecimento científico, como pretensamente neutro, universal e objetivo. E vão advogar, então, por uma construção que leve em conta que a ciência ela é parte da cultura e que ela vem sendo historicamente construída a partir de pressupostos androcêntricos de conhecimento. Parte-se, então, de um esforço de visibilizar as desigualdades de gênero e também de raça e de outros recortes interseccionais que levem em conta tanto as questões de ingresso, quanto de permanência, quanto de ascensão das mulheres na carreira científica. Pelo número, né, da quantidade de mulheres que ingressam no ensino superior, a vontade está ali. Só que a oportunidade não chega junto com a vontade delas. Então, eu acho isso muito triste, na verdade. É a única coisa que eu consigo pensar disso. Porque tem muitos fatos históricos que contrariam isso também, né? Foi uma mulher que calculou, né, a rota do homem para a Lua, não foi isso? Foi uma mulher que fez todos os cálculos, nem existia computador na época. Uma das percepções que eu tenho é que existe sim uma diferença na participação da ciência entre homens e mulheres cis ou trans e pessoas não binárias também. É uma diferença no sentido que não é dado o mesmo espaço para outras pessoas que não os homens. A importância desse debate de gênero e ciência e o impacto que o gênero tem na existência das pessoas enquanto cientistas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu era um homem cis hétero branco, as portas se abriam com mais facilidade para mim. Na verdade, todas as portas estavam abertas. Bastava eu me esforçar e ter o mérito para isso que eu conseguia. A partir do momento que eu fiz a minha transição de gênero, algumas oportunidades simplesmente desapareceram pelo simples fato de eu ser uma pessoa trans. A grande maioria dos pesquisadores mais qualificados, entre aspas, ou mais reconhecidos são homens brancos. Em seguida vem as mulheres brancas também ali tentando lutar contra uma disparidade de gênero. Mas aí a gente tem também uma grande disparidade das pessoas negras, indígenas, na verdade não brancas, né, no geral, e pobres, né? Então, na verdade, o papel que esses cientistas e essas cientistas exercem atualmente no meio dos territórios científicos é o mesmo que eles exercem nas outras governanças e instituições de poder da sociedade. É a mesma estrutura colonial que rege tudo. Não tem como a gente separar isso sobre estruturas sociais, né? Como que a nossa sociedade é organizada. E trazendo um pouco para a questão da educação, entender que desde sempre as mulheres elas são educadas com menos incentivo para se arriscarem, né? A gente percebe no trato, né? O homem vai para o mundo, a mulher ela tem que ser comedida, ela tem que ser recatada. Então,
Quem faz ciência no Brasil? Qual o rosto da ciência brasileira? No imaginário social, ainda é presente a imagem do cientista como sendo homem, branco, de cabelos grisalhos e desarrumados, que vive isolado e não tem vida social. Contudo, a ciência brasileira é feita por pessoas de diversas etnias, origens, idades, gêneros, identidade e orientação sexual. No que se refere às mulheres, estudos recentes mostram que as cientistas brasileiras são atualmente responsáveis por quase metade da produção científica nacional, apesar de receberem menos verbas para seus projetos. A língua portuguesa tem, diferente do inglês, por exemplo, que a gente tem gênero na fala, né? Então você consegue coisas diferentes, porque você tem, sei lá, o The Science em inglês, não tem gênero, então, tipo, o machismo fica mais reforçado, eu acho. A gente vê a maioria dos cientistas que ocupam, tipo, o cenário de alta visibilidade como homens brancos, que eu acho que vem primeiro o homem branco, a mulher branca, e depois o homem, pode ser indígena ou pardo, preto, e depois ainda a mulher, ou seja, tipo, acho que dividido nesses 4 estágios, assim, uma pirâmide, do primeiro ao quarto. A gente acha que, tipo, a ciência é exata o tempo todo, e, tipo, a gente esquece que o ser humano não é nem um pouco exato, e, tipo, quem faz a ciência é o ser humano. A gente acaba associando, querendo ou não, a figura do cientista com essas características, porque são essas pessoas que têm mais oportunidades, mais incentivo para chegar nesse lugar. Então, a gente acaba associando, mas, enfim, eu acho que não deveria ser assim, né? Você não pode determinar o que uma pessoa pode ser ou não por causa de x questão pessoal e, tipo, só porque eu sou mais sensível eu não posso ser pedreiro, ou não posso jogar. Ou por ela ser menos sensível, ela não pode ser médica. Por ser sensível, a mulher não pode fazer tal coisa. Tipo, e o que ser sensível tem a ver com você fazer essas coisas, sabe? Você fazer biológicas ou fazer exatas, tipo, uma característica incompatível com isso é ser sensível. É todo um mito criado numa característica, que é uma característica dita, tipo, feminina, e mesmo não tendo nada a ver com essa coisa das áreas do conhecimento, é usada para, tipo, desmerecer a mulher nessas áreas, né? As mulheres no Brasil possuem mais chances de entrar na educação superior e seguirem seus estudos. Contudo, ainda é pequeno o número de mulheres que buscam, que dão continuidade, que assumem posições de liderança nas carreiras científicas. Por que será que isso ocorre? Que fatores influenciam e favorecem as escolhas profissionais pelas áreas científicas? E quais fatores desestimulam essas escolhas? Eu acho que a questão de gênero dentro da ciência é mais um reflexo de uma sociedade machista. Eu tenho 3 filhas, né? Todas elas são pesquisadoras, né? Em idades diferentes, todas elas são pesquisadoras. Então, é só uma questão da posição machista da sociedade que desincentiva, corta, poda. Sim, o meu feminismo, né, é o feminismo negro. Então, tipo assim, a gente pensa no feminismo, muitas vezes, tipo, feminismo branco, assim, de mulheres brancas, tipo assim, o lugar da mulher é onde ela quiser. Só que, muitas vezes, isso não se aplica para mulheres pretas, entendeu? Porque, muitas vezes, elas não têm, tipo, não o acesso, mas, tipo, não dão liberdade de escolha, entendeu? Por conta das coisas que elas passaram no passado, entendeu? Eu vi as minhas colegas brancas serem constantemente inferiorizadas dentro do estereótipo colonial de mulher branca, né? Que é aquela frágil, muitas vezes mentalmente desequilibrada, né? Só que as mulheres negras, nós não somos tratadas como inferiores aos demais colegas e às demais colegas, né? Nós somos tratadas muitas vezes como se a gente nem devesse estar ali. Né? E quando estamos e nos colocamos e existimos, nós somos agressivas, petulantes, né? Queremos de alguma forma nos impor aos demais. Isso está diretamente associado, pelo menos na minha opinião, à forma com que a nossa sociedade é construída. Nós vivemos globalmente num contexto capitalista exploratório, neoliberal, em que a sociedade ela é estruturada a partir de um conceito binário de gênero, cuja a divisão binária
segrega as funções que esses indivíduos vão ter que desempenhar dentro do contexto social. As experiências vividas ao longo da vida nas relações familiares, nas brincadeiras com outras crianças e nos ambientes escolares e culturais podem influenciar as escolhas profissionais das pessoas. Será que essas experiências impactam da mesma forma meninas e meninos? Qual é o papel da educação nesse cenário? Então, comparando meus brinquedos com os da minha irmã, por exemplo, ou vice-versa, né, a gente consegue perceber que, em geral, geralmente para os meninos, tem algo mais associado com o verbo ou a ação explorar, descobrir, né, enquanto para as meninas geralmente tem a ver com cuidar, com ser bonita, né, então bonecas, maquiagens, e para a gente é carrinho, máquinas e outras coisas assim. Isso são coisas muito já dadas, muito naturalizadas, o que a gente chama de estruturais. A mídia, né, tudo, de tudo, né, tá sempre impondo uma coisa na gente, né, impondo um papel, uma coisa social, então, tipo, sabe, quando você é, tipo, criança, sabe, quais são suas opções? Você vai ser dona de casa, ou uma socialite loira, ou uma princesa que, tipo, na vida real não existe, né, ou, né, não dá pra ser, ou, tipo, uma fada que também não existe, sabe, então, tipo, e os meninos vai ser, tipo, astronauta, paleontólogo, sabe, tipo... Minha filha é pequenininha, que agora tá com 8 anos, mas quando ela estava com 4, 5 anos, ela queria fazer um robô. E como ela disse, eu queria fazer um robô menina. Que é essa visão, né, também, assim. Por isso que é importante as mulheres estarem na ciência. Porque eu ia sempre fazer um robô menino. Um robô menina não passou na minha cabeça de homem, sabe? Então, esse é um grande problema que nós temos, né, apresentados aí nesses brinquedos, e que eles entram nessa engenharia social, nesse sistema de reforço dos estereótipos e de colocação do feminino naquele lugar marginalizado, né? No limbo da produção de ciência, no limbo da participação social mesmo. Por exemplo, a Barbie. Você vai lá ver várias Barbies brancas, entendeu? Uma dentista, uma veterinária com cavalo, entendeu? Só que daí você vai ver, não tem nem preta, tipo, nem tem boneca preta, entendeu? Falando que, tipo, a mina preta não tem futuro, tipo, não tem profissão para ela. Que, além do gênero, né, vem também as questões de etnia. Os brinquedos foram feitos para vender, obviamente. Então, a indústria dos brinquedos vão tentar abocanhar esse nicho, assim como os livros didáticos têm esse recorte, né? Os brinquedos femininos aí é para a menina ficar brilhante, bonita, né? Então, muitas mulheres gastam muito tempo, nós homens também um pouco agora, né? Preocupada com a aparência feminina, e esse tempo poderia ser investido em leitura. No Brasil e no mundo, o número de mulheres diminui na medida em que se observam os estágios superiores das carreiras científicas. Elas também estão menos representadas nas posições de liderança. As razões para essa situação são históricas e envolvem a produção de estereótipos sobre identidades e formas de ser e estar no mundo das diferentes pessoas. Envolvem também aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos que andam juntos quando se trata da relação entre gênero e ciência. Para pensar esse papel transformador da educação na cultura científica, que leva em conta questões sobre equidade de gênero, são como que essas práticas educativas, tanto nos espaços formais quanto não formais, elas podem influenciar esse senso de pertencimento de meninas ao espaço científico. Como que as normas sociais e culturais de gênero, elas constringem as possibilidades de futuro, as expectativas de futuro dessas meninas, né? Então, pensar a importância de figuras de mentoras, de pesquisadoras, de divulgadoras e professoras negras e de outros grupos minoritários. Essas mudanças acabam acontecendo só na marra, né? Só ativamente com ações que a gente consegue, eventualmente, o que também não é nada trivial, não é nada rápido, mas é só a gente ativamente que consegue tentar contribuir ou
acaba contribuindo, espero, de fato, com alguma mudança. E, em termos práticos, os nomes disso cotas, né, são ações afirmativas. São iniciativas muito interessantes de colocar as mulheres desde criança em posições de tentar, de testar, de arriscar, de, às vezes, colocar uma ideia nova, e isso ser incentivado, né, muito nas mulheres. E nesse sentido, eu acho que cotas, sim, são válidas. Eu acho que não pode ser a única política, né, tem que... eu acho importante que sejam várias medidas, né, porque a solução, ela passa por essa questão estrutural, mas cotas são medidas de reparação histórica imediatas, né? É pela educação, porque ela é a única instância, né, é o único início, meio e fim de caminho, que a educação é tudo isso, que ela abrange todas as estruturas de perpetuação da cultura na sociedade. Então, a família, né, a política, a escola, né, a educação formal, mas também os outros lugares e espaços de pensar e fazer conhecimento, como acontece com os museus, como acontece com os terreiros, como acontece com todas as instâncias de pensar e fazer conhecimento na sociedade. Eu penso que quando ela deixa de ser feita por um grupo específico de pessoas que têm ideias semelhantes, que têm experiências de vida semelhantes e que também têm preconceitos semelhantes, e a diversidade de pessoas que participam da ciência e a diversidade de experiências e de ideologias aumentam, então isso só traz benefícios para a ciência como um todo e para a sociedade como um todo também. Pessoas pertencentes a variados grupos sociais e culturais, com idades, gêneros, formações, visões de mundo e vivências diversas, possuem posicionamentos diferentes sobre as relações entre gênero e ciência. Abordar temas sensíveis, polêmicos e controversos como este tem potencial de promover a ampliação da percepção das pessoas sobre o mundo, levando à reflexão sobre a complexidade e os desafios envolvidos e promovendo um olhar sensível sobre a diversidade de ideias, de modos de vida e de formas de ser e estar no mundo.